Oi. Boa noite, doutor Levi. Como você está? Muito bem, doutora Nancy. Você está bem? Eu estou bem. Muito obrigada por mais uma live. Agora testando nosso módulo webinar com exclusividade. Maravilha, me sinto extremamente honrado de poder estar aqui nessa grande parceria. Fico muito feliz. Doutor, a gente ama você, você sabe, a Croma te ama. Vou falar, igual a gente estava brincando esses dias. Eu estava brincando com o Fausto, assim, eu vou tatuar num nome, vou tatuar Princess e Croma, né? Tipo, que eu amo essa marca, eu amo esse preenchedor. Doutor, É, então hoje, como a gente estava conversando, como a gente divulgou, que a gente vai conversar aqui com você sobre o volume e o volume plus. Quando usar, eis a questão, né? eu acho que não é, nem é uma questão muito difícil, mas é uma dúvida que muitos têm. Eu acho que vale a pena a gente discorrer um pouquinho sobre esse assunto, mostrar alguma coisa de sentido. Separei aqui um casinho, outro clínico para discutir. Quem tiver alguma dúvida, manda a pergunta pelo chat e a gente vai poder estar elucidando qualquer tipo de dúvida ou pergunta para que a gente entenda melhor qual é o índice de sucesso de um produto, de outro produto, não misturar esses sucessos, né? E principalmente não querer misturar produtos, porque quando você mistura um produto A com um produto B, você está colocando um produto C. Então, tem gente que acha que pode misturar os dois, sobrou de um do outro, é uma coisa meio doida, né? Então, a gente tentar dar uma explicada sobre isso. Eu preparei um materialzinho aqui pequeno, mas interessante, eu vou colocar aqui na tela, e que eu acho que é bem bacana. E deixa eu estar arrumado aqui, por favor, desculpa aqui. Vou aumentar essa minha tela. Então, está aqui, ó. Estou me apresentando, para quem não me conhece. Quem não te conhece, doutor? Pelo amor. Mas eu estou dentro dessa história já há um bom tempo, muito mais tempo do que muitos imaginam, mas a gente vem trabalhando essa história já há muitos anos, até antes do próprio ácido hialurônico estar disponível dentro do contexto da odontologia, dentro do contexto de estar no Brasil. A gente vinha brigando com essa história. E, graças a Deus, hoje a harmonização facial é uma grande realidade. Temos hoje uma condição muito favorável em todos os sentidos, graças a empresas como a Croma, que acreditou na odontologia, em que investiu na odontologia, nos congressos, nos eventos, nos treinamentos, e isso foi fantástico. Bom, então, assim, eu tenho uma formação cirúrgica, dou aula de cirurgia, dou aula de harmonização em vários lugares do Brasil e fora do Brasil. Isso, para mim, é uma honra, inclusive, ter o conhecimento da Croma dentro da sua intimidade, vamos dizer assim. Tive a oportunidade de conhecer a Croma dentro dos parâmetros laboratoriais, índices de qualidade, produção, entender como que funciona a formação do ácido hialurônico desde da bactéria vindo lá de Queens até a formação do hialuronato transformá-lo em ácido hialurônico. Isso foi muito interessante e eu acabei conhecendo um pouco mais de ciência quando tive a oportunidade de estar na Áustria e visitar as dependências da Croma e toda a sua linha de produção. Foi muito interessante. E lá a gente acaba conhecendo um pouco mais sobre esse famoso crosslink, o que acontece com esse crosslink, o porquê desse crosslink, onde nós temos a necessidade de purificação e mistura. Porém, para que esse ácido hialurônico esteja estável, eu vou pedir que a Nancy Devouquet mostre para a gente um pouquinho sobre as cadeias, sobre as reticulações, vamos falar um pouquinho agora, para que a gente tenha, após toda a estruturação do ácido hialurônico, passar por um processo industrial onde purifica, deixando o índice muito baixo de BDDE, em que, teoricamente, ainda não se
posiciona totalmente 100%, se ele é realmente o causador de alguns retifes, mas o fato da linha Croma ter um índice muito baixo residual de BDDE acabou por deixar um produto mais seguro para nós que usamos os preenchedores de uma maneira geral, né? E não vou ficar muito me atento às coisas, que acho que aqui, ó, na parte macro, acho que a Nancy podia mostrar um pouquinho para a gente como funciona a seleção do ácido hialurônico, do peso molecular, como que é feita a fratura do macarrão. Os meus macarrões, né? Os macarrões. É espaguete ou é talharine, não sei? É espaguete. Eu usei da aula de agora de tarde. Não sei onde eu coloquei meu espaguete. Está aqui atrás, achei. Tipo, eu falo macarrão, que é uma brincadeira que eu achei extremamente lúdica da Nancy, ter criado esses modelos em 3D. Já falei que eu preciso ter um desses nas minhas aulas. Graças a Deus. Eu pensei que você tinha feito, senão eu tinha te levado lá no curso da São Leopoldo. Eu achei que você tivesse feito as moléculas. Vou fazer para você. A habilidade que nem você tem, mas pelo menos a sorte minha é que eu não conto com a sua presença nos cursos, então é fantástico. Mas sempre. eu vou tirar essa tela agora, para ficar você... Não, pode deixar, doutor. Mas aí você fica... fica pequenininha. Entendi. Tá bom? Aí você já fica maior. Agora eu fico maior. Então, como a gente estava conversando sobre o ácido hialurônico, a Croma começou a produzir ácido hialurônico há 40 anos atrás para oftalmologia. E na oftalmologia, o nosso ácido hialurônico era usado para cirurgia de cataratas. Então, era injetado, né, porque não era mais nossa linha, era injetado atrás da retina e deixava um espaço onde era colocado a lente, depois a gente tirava esse ácido hialurônico, depois que finalizava a cirurgia de catarata. E quando a gente começou a produzir ácido hialurônico, a gente trouxe essa rigidez na purificação lá da oftalmologia. Então, para a gente é muito importante o ácido hialurônico ser puro, a gente vai chegar nessa parte aí. Então, começa toda a história do ácido hialurônico por uma bactéria chamada Streptococcus equi, que faz um sal. É um sal branco, higroscópico, chamado hialuronato de sódio. O hialuronato de sódio é o sal sódico do ácido hialurônico. Ele não é o ácido hialurônico, ele não é reticulado e ele é um sal higroscópico. A Croma coloca a água bidestilada nesse sal e ele vira um gel. E esse gel é chamado de ácido hialurônico. Não é mais o sal sódico, agora ele é em um formato de gel. Só que esse gel, ele é metabolizado pelo nosso corpo no mesmo tempo que o nosso ácido hialurônico endógeno, que o nosso fibroblasto possui. Então, que doutor e que paciente iria pagar tão caro para injetar um ácido hialurônico que ia durar 3 dias? Aí a indústria farmacêutica ficou pensando, o que a gente pode fazer para durar mais tempo? E aí a Croma fez o quê? Vamos mudar essa molécula para que ela dure mais tempo na pele. Então, a gente tem lá, primeiro vamos começar, que o ácido hialurônico são cadeias de polissacarídeos com monossacarídeos de alto peso molecular. E a Croma fratura essas moléculas em cadeia longa, e cadeia curta, e cadeia média, para que tenha um arranjo tridimensional sem necessidade de usar tanto BDDE, que a gente vai chegar nessa parte do agente reticulador. Então a Croma cortou as moléculas em cadeias longas e cadeias curtas, e agora? Vai injetar assim? Não, vai continuar durando muito pouco. E aí, a gente, da indústria farmacêutica, fez o quê? Vamos juntar essas moléculas umas às outras para dificultar do nosso corpo metabolizar elas, né? Então como que a gente vai fazer isso? Colocou um agente reticulante chamado BDDE, que é um éter orgânico, chamado 1,4 butanodiol diglicidil éter. Consegui. Éter de glicídico butanodiol, mais fácil de falar. Eu fiquei treinando isso tanto tempo, eu achava, nossa, o doutor Levi consegue falar tudo isso, esse nome gigante na aula, por que eu não vou conseguir? Consegui. Então, o BDDL é um produto orgânico altamente alergênico, não é fisiológico, mas foi a forma da indústria farmacêutica que arrumou de juntar uma molécula de ácido hialurônico com a outra por ligação covalente e ela ficar com uma estrutura tridimensional, durar mais tempo, porque assim a enzima demora mais para degradar uma molécula tão grande assim do que aquelas moléculas todas separadinhas.
e fez lá um tempo de reação química e fez um ácido hialurônico de baixa reticulação, que seria o Princess Filler, que não é o objetivo da nossa aula de hoje, mas é um ácido hialurônico de baixa reticulação. Depois ela deixou mais tempo em reação química com o BDDE e fez mais ligações covalentes, juntando mais moléculas de ácido hialurônico umas com as outras, por uma ligação química muito estável e muito forte. E aí fez o Princess Volume, que a gente vai tratar hoje na aula, que ele é um preenchedor. O Princess Filler é um preenchedor dérmico, e o Princess Volume é para ser colocado em pode ser colocado em subcutâneo ou derme profunda. Como esse negócio de derme média, derme profunda, é muito difícil na prática de se alcançar, eu já falo logo que o Princess Volume é para colocar em subcutâneo. E aí a Croma falou, oh, essa brincadeira tá ficando boa, isso aqui projeta bastante, né? Dura mais tempo, que legal. Se a gente deixar mais tempo lá em reticulação, o que vai acontecer? E aí junta mais moléculas de ácido hialurônico em ligação covalente e é uma molécula muito mais forte, que aguenta pressão sem se deformar, muito mais elástica. E aí fez o Princess Volume Plus, que dura bem mais por ser uma molécula maior e mais pesada. E é para colocar, pode ser colocado em subcutâneo, ou pode ser colocado justa-ósseo. Então, essa é a brincadeira do ácido hialurônico, que é quando a gente vai colocando BDDE e juntando um ácido hialurônico no outro. Por exemplo, o Princess Filler e o Princess Volume têm a mesma concentração de ácido hialurônico. O que muda entre os dois? É o quanto ele é reticulado. Então, quando um vendedor chegar aí e falar para você, doutor, eu tenho um preenchedor aqui que tem 30 miligramas de ácido hialurônico. Eu tenho um preenchedor aqui que tem 100 miligramas de ácido hialurônico. Você vai falar duas palavras para ele, parabéns. Porque não importa quanto ácido hialurônico tem num preenchedor, o que importa é o tanto que ele é reticulado para ele durar bastante. Essa é a grande pegada da indústria farmacêutica. A gente conseguiu pegar um produto que é selfie, que é igual ao que a gente tem na pele, e modificar quimicamente de uma forma que ele dure mais. Só que toda reação química tem reagente em excesso. E a Croma se preocupou em passar por 3 processos de purificação para tirar todo o BDDE residual que não participou da reação, todo o oxigênio e toda a endotoxina. Aí que entra o diferencial da Croma. Por essa tripla filtração, é que a gente não tem BDDE residual para causar edema no pós-imediato e tem baixos índices de BDDE na degradação que causam... Bom, até agora nunca tivemos ETIP, que seria a única coisa que não tem selfie, né, doutora, aqui nessa molécula é o BDDE, para ser um causador de ETIP, né? E é assim que nós fazemos ácido hialurônico. O que é muito baixo, né? O BDDE que a gente usa para fazer a reticulação do ácido hialurônico tem um residual pelo FDA que tem que ser menor do que 2 ppm, partes por milhão. O nosso da Croma tem 0,5 ppm, então a gente está bem abaixo do residual aprovado pelo FDA. Por isso que quando você coloca o Princess, não tem um edema no pós-imediato, porque o edema ou é causado pelo trauma da agulha, pelo trauma do pertuito ou pelo trauma da cânula, esse edema pode acontecer, que é técnico dependente, porque só dá para injetar dessa maneira. Mas o edema um trauma. Mas o edema não ocorre pelo produto em si, não pelo produto que a gente está injetando. Por essa purificação. Eu acredito assim, que a aplicação do preenchedor, tanto do volume quanto do volume plus, que a gente tem de edema, quando se fala de volume Princess, né, não do plus, é em lábio. Que lábio, qualquer coisinha, ele já edemacia. Né? Então, isso não é do produto, e sim da região. Ora, suco nasogeniano, malar, têmpora, mandíbula, mento, nem parece que foi aplicado. E até parece que a pessoa já nasceu daquele jeito. Exato. E o resultado imediato é tão fantástico e tão seguro em que eu acho que fica muito tranquilo em relação a esses resíduos tóxicos que a gente poderia ter. Né? Sim, sim. E a grande sacada também do preenchedor é que ele é hidrofílico. Ele puxa água. Mas aí todo mundo fala, o ácido hialurônico puxa 1000 vezes o peso molecular dele em água. Isso quando ele é hialuronato de sódio.
Porque depois que ele foi reticulado, depois que ele formou uma molécula complexa dessas, ele vai puxar um pouco de água, o Princess Volume, porque ele ainda tem umas mãozinhas aqui para puxar água, não está tudo em ligação covalente. Puxa aí uns 20% de água, né, doutor? Hidroxilas soltas ainda, as hidroxilas acabam trazendo uma ligação para a hidratação, que, no meu ponto de vista, é excelente. Estou achando até que eu vou embora já, parar de falar, porque eu montei uns slidezinhos, já explicou todos eles. Não vai embora, pelo amor de Deus. Reforce tudo, porque se você não reforçar, ninguém vai acreditar no que eu estou falando. Nossa, quem não vai acreditar na pessoa que assina a linha Croma no Brasil? Pois é, igual você falou lá na São Leopoldo. Meu nome está pequenininho, mas está aqui. Mas nem tá, então, tá vendo? Se o teu está pequenininho, o meu aqui não está, né? Mas está aí, como farmacêutica responsável, todo mundo, às vezes, confunde um pouco o que é a Nancy. A Nancy é uma pessoa de um coração enorme, de uma humildade única, e que ela se propõe, inclusive, participar dos nossos cursos, demonstrando todo esse conhecimento que ela tem, e simplesmente, se não sou eu para falar que ela é a responsável técnica como farmacêutica dentro de uma empresa desse porte no Brasil, ela não fala, porque ela se acha tão pequenininha, ela não é só o nome que é pequenininho na caixinha. Obrigada, doutor. Vamos lá. Então vamos voltar. Então aí a gente conversou sobre aquele slide seu. Vamos voltar lá naquele slide que você pôs os desenhos da fratura. Então ele está aqui. Onde que eu estava com ele? Então aí a fratura, como você explicou, fazendo cadeias curtas, médias e longas, essas cadeias diversificadas vão acabar, então, sendo reticuladas pelo BDDE, né, o éter-diglicídico butanodiol, e vai acabar fazendo uma matriz em 3D com ácido hialurônico estável e de longa duração. Isso que é o ponto importante da história dessa tecnologia macro. E, falando um pouquinho que a Nancy estava conversando, o que seria o nosso principal motivo de trabalhar as estruturas dérmicas em relação aos preenchedores? Uma que a gente tem a condição da pele extremamente agredida no dia a dia. Nós temos uma condição de raios solares, temperatura, agentes químicos, e além do que, a degradação dessas células pelo tempo, pela idade. Infelizmente, isso vai acontecendo com a perda de colágeno, a perda de elastina, o vigor da juventude vai se esvaindo, né? O frescor... Professor Robson. O Robson fala muito do frescor da juventude, e isso é muito interessante. Então, a gente tem que buscar maneiras de como resolver isso no momento de que essa água chega. Então, a partir do momento que a gente tem essas hidroxilas ainda soltas, o ácido hialurônico tem a capacidade de trazer água. Mas é uma água muito boa, não é uma água ruim, não é o edema, não confundir edema, inchaço com água. Não, essa é uma água em que vem hidratar essa região toda, pele de modo geral, em todas as suas camadas, e juntamente com essa água, esse ácido hialurônico acaba trazendo as fibras de elastina e as fibrinas de colágeno. Isso todo um processo que vai acontecendo, é um processo de degradação lenta e que nós vamos ter a formação, então, de elastina, colágeno e a formação de proteoglicanas, que acaba juntando isso tudo lá dentro, né, embaixo da derme, e que vai chegar até a camada córnea, fazendo dermohidratação. Isso é muito importante quando a gente pensa então, na escolha do BDDE, né? Tá aí, você nunca mais esquecer, éter-diglicídico butanodiol, e que é o agente mais estável entre todos os agentes de crosslink. E o crosslink, o que a gente fala muito, né, para a gente entender, o que é esse crosslink? Né? Então, esse modelo macro que a Nancy mostrou, onde ela mostra uma situação de cadeias se unindo de forma curta, média e longa, e o BDD segurando essa estrutura, tá aí, ó, obrigado,
significa o seguinte: quanto maior a reticulação, que a gente chama de crosslink, que seria o cruzamento, justamente essas que ela acabou de mostrar, eu vou ter maior resistência ao calor do meu próprio corpo, que faz a perda do ácido hialurônico, ele genera. Fatores mecânicos, como a atividade muscular, por isso que a gente tem uma duração menor em lábio do que em sulco nasogeniano, por exemplo, ou malar, porque existe menos músculos ou mais músculos trabalhando. E nosso corpo, ele é dotado de uma enzima, a hyaluronidase, e que a hyaluronidase, ela degrada o ácido hialurônico natural, endógeno e exógeno. Então, eu tenho uma hora reticulação, uma hora eu tiver esse crosslink que ela mostrou, mostra pra gente, por favor, de novo aí, ó. A hora que eu tenho quanto maior esse cross-linkagem, eu vou ter maior durabilidade e maior duração do processo de volumização, processo de regeneração tecidual. Então, esse é a grande sacada. Então, a gente tem que pensar nesse sentido. Doutor, como você falou, só desculpa eu te interromper para não perder. Maior resistência é isso daqui, olha. Você poder movimentar e o preenchedor não se espalhar. A foto, esse se espalha. Já o volume plus, você faz a movimentação e ele não se espalha. É muito elástico. Foi ótima essa demonstração. É justamente isso, né? O que a gente busca é que ele tenha um equilíbrio entre viscosidade, que é a ideia dessa foto, viscosidade e elasticidade. Daqui a pouco você vai falar um pouquinho sobre isso. Se quiser falar já, até agradeço. Você podia falar já um pouco sobre, justamente nessa imagem. É linda essa imagem. É uma coisa viscoelástica. E a gente tem que entender o que é viscosidade e o que é elasticidade. Eu vou fechar a tela para você ficar mais à vontade. Essa imagem é muito bonita mesmo. Porque se fosse um produto líquido, não teria essa imagem, né? Ele seria um produto que você ia pingando e ele era fluido e ia escorrendo. Ou se fosse um produto muito elástico, você ia ter como se fosse super bonder, ele não ia fluir, ele só ia ficar imóvel, uma tira imóvel. Então, o preenchedor, o fato dele ser viscoelástico é muito importante. Vamos entender o que é elasticidade. A elasticidade na física é a capacidade que um corpo tem, eu trouxe um elástico aqui de calça, a capacidade que um corpo tem de se distender e voltar ao seu tamanho original sem se romper. Por isso que a gente usa a calça aí há um ano, e a calça, se não tivesse esse efeito elástico, no primeiro uso ia se romper, né? Ou ia ficar caindo no meio de todo mundo. Então, o preenchedor tem essa capacidade. Deixa eu te interromper. É claro. Muito importante a capacidade elástica. Porque o pessoal precisa entender uma coisa muito, muito importante. Quando o produto é injetado, ele passa por um estreito canal, que é a agulha ou a cânula. Se não tiver essa capacidade, ele vai clivando. Então, a capacidade de elasticidade é extremamente importante. É isso, Nancy? É, justamente isso. É a elasticidade que faz um preenchedor que está aqui. Esse aqui não é o Princess, não. O Princess não é rosa, é transparente. Eu pus aqui para enxergar melhor no fundo azul. Mas essa capacidade elástica é o que faz ele se deformar, passar pela agulha ou pela sua cânula, sem se romper. Vamos ver se esse daqui vai dar. Esse daqui é o gel de cabelo, né? Que a gente usou lá no seu curso. Ele sai sem se romper, esse aqui está se rompendo. Ó. E entra no seu tecido e pela capacidade elástica ele volta ao seu tamanho original e projeta o suco nasogeniano, o lábio que você estiver fazendo. Então, a capacidade elástica é o que dá projeção para um preenchedor. E o que é viscosidade? É a capacidade que um corpo tem de fluir, mas só que ele se rompe. Mas é muito importante o preenchedor também ser viscoso para ele poder se adaptar ao tecido que você está colocando, poder ser moldável, poder ser maleável. Então, quando existe... Você não consegue modelar o produto. Seria impossível fazer um lábio, por exemplo. E a viscosidade, junto com a elasticidade, é que dá a naturalidade do preenchimento de um lábio, por exemplo. Quando a gente vai sorrir, o preenchedor sorri junto.
e não é um preenchedor rígido, por exemplo, de algumas outras situações, não precisa nem citar, em que vem duro, a gente vai rir, querendo rir, né? Sem contar os granulomas, sem contar aí as intercorrências que vêm depois. Então, é importante que o pessoal entenda que essas duas capacidades, a viscoelasticidade, vamos falar um pouco mais daqui a pouco sobre o equilíbrio entre elas, é que dá a possibilidade de você modelar e depois que o produto está acomodado, alojado, ele sorri e o paciente vai sorrir junto com o produto. E não fica travado, né? Eu sou péssimo em mim. Exato, exato. Se ele fosse só elástico, ia ficar um cordão que você ia ver todo o contorno do lábio. Mas se ele fosse só viscoso, ele ia fluir tanto que ia para a parte branca, para o vermelhão, ia para todo lado se fosse só viscoso. Não é verdade? Aí o equilíbrio entre a elasticidade e a viscosidade é que faz um preenchedor projetar, ficar no lugar que você colocou, ao mesmo tempo você poder modelar em casos de necessidade. Por isso, você escolhe o preenchedor de acordo com esse equilíbrio viscoelástico. Se você quer fazer um lábio e quer que projete, tenha um equilíbrio de 1 para 1, como o Princess Volume. Ele vai projetar e vai permitir ao doutor modelar e fazer o lábio conforme a necessidade ou a, né, a expectativa do paciente. Agora, se ele tem uma elasticidade grande e uma viscosidade baixa, ele é o Princess Volume Plus. Quando tem G-Prime alto significa que ele é muito elástico, ele é muito forte, ele é muito resistente. Então, quanto maior a reticulação, maior o G-Prime, maior a resistência desse gel à deformação. Então, significa que ele é mais elástico do que viscoso, que aí é o Volume Plus. Que aí é a grande sacada. Quando é que o doutor usa um viscoelástico equilibrado, que é o volume, e quando que o doutor escolhe um produto que se deforma muito pouco, e aí ele escolhe o volume plus. Aí que tá o pulo do gato. Então, vamos voltar aqui. Muito bom. Ótima apresentação. Então, é isso aí. Então, a gente... eu mais simplesinho do que a Nancy, não tenho esses modelos lúdicos tão bons, mas está bem explicado, está super claro. Esses modelos lúdicos são muito importantes. O pessoal entende perfeitamente em aula como que eles funcionam. Mas... esse da molécula, uma molécula sorrindo aí, da reticulação, é isso aí, a ligação covalente, é o BDDE. Exatamente. Né? O BDDE é nosso amigo. A gente teria, por exemplo, uma baixíssima reticulação, ou sem reticulação basicamente, seria como se fosse um colchonete. E quando eu tenho uma estrutura em 3D, eu vou ter como se fosse uma cama box, colchão de mola ensacada. Então, muito mais resistente que um colchonete. Né? E a ideia é essa, é que a gente tenha essa estruturação e essa possibilidade de manter os produtos, cada um na sua região, cada um com a sua indicação. Então, aqui é um exemplo de camadas, né, que a gente tem que pensar. Não se pode misturar, entre aspas, as camadas, para que a gente não tenha uma situação. Eu não posso pegar um produto de alta densidade e jogar na superfície. Isso, além de ser ruim, vai formar um volume exagerado. Em algumas regiões pode causar um efeito trombótico importante por compressão do sistema vascular, levando a essa compressão, levando a necrose, etc, etc. Então, o índice de problemas na harmonização é erro de técnica. Basicamente, é erro de técnica e não leitura de bula, não conhecer o produto que usa. Então, eu sempre digo, se familiarize muito com o produto que você vai usar. Conheça muito o seu produto. Quem compra uma Ferrari sai dirigindo e enfia no poste na primeira esquina, porque não sabe dirigir. Eu provavelmente faria isso, porque a potência é grande, tudo mais, né? Mas pensando no volume que a Ana está comentando, vamos tentar tirar as dúvidas, enfim, de uma vez por todas. O volume, eu acho que ele é um grande coringa, para começar. Dentro da linha Croma, eu acho que é um coringa fantástico, aonde eu sou muito fã, uso muito volume, também uso muito volume plus, mas eu gosto bastante do volume, que ele é um coringa.
Mas ele é um coringa com uma certa limitação também. Quando eu penso no volume para mento, eu tenho que entender que eu consigo fazer pequenas projeções. Quando eu quero uma projeção um pouco maior, não é o mais indicado. Mas ele trabalha muitíssimo bem em lábio, principalmente lábio, eu adoro ele em lábio. Acho que ele tem um equilíbrio entre o tan delta, o G prime, para lábio muito bom. Ele fica muito estável, né? E gosto demais. Eu também gosto muito dele para sulco nasogeniano, mais leves, onde eu tenho um paciente mais jovem, paciente com o início de um envelhecimento, vamos dizer assim, e não tão marcado, tão sulcado. Gosto dele bastante para a região de órbita, os pés de galinha que já estão definitivos, os periorbiculares. Gosto dele em região periorbicular dos lábios. Gosto dele em têmporas leves, bem leves, fique bem claro, bem leves, e alguma coisa de frontal. Frontal é uma coisa um pouco delicada, sempre tem que ter um pouco de habilidade, muito treinamento. Têmpora, a mesma coisa. Mas se tirar aqui o principal do volume plus, perdão, do volume, seria para mim sulco nasogeniano, lábio. Posso pensar em MD codes também com volume. Se eu quero um paciente ser atendido no paciente, vamos dizer assim, que ele está em envelhecimento. Não é um paciente já envelhecido que precisa de tanta elasticidade e viscosidade. Então, eu gosto bastante do Prince's Volume. Tá certo? Aqui tem um videozinho com volume. Legal. Isso usando uma seringa, né, doutor? Meio ml de cada lado. É isso? Acho que eu fiquei sem áudio, será? Doutor, tá me ouvindo? Agora eu estou, tinha ficado sem áudio. Ah, então foi meio ml de cada lado do Princess Volume nessa paciente? ml, ó, você vê que já dá um resultado muito significativo. E eu tenho o outro lado também, ó, significativo, faço uma pequena compressão para marcar. E lembrando que é uma agulha, então tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, tem que ter um pouco mais de conhecimento dela e fazer, eu trabalho muito com retroinjeção. Gosto bastante de usar o volume com retroinjeção. E já daí você vê que rapidamente já deu uma amenizada muito boa com 0,5 ml de cada lado. Eu acho que fica muito bom. E essa modelagem fica muito fácil de ser executada, o sangramento é mínimo, o paciente já sente tranquilidade, lá ficou feliz, né? E vai muito bem. Ficou ótimo, sem sangramento, sem trauma, sem edema, perfeito. Sem edema. Aqui eu estou usando o próprio volume, mas eu estou usando ele com subincision, já com agulha, uma outra técnica, que eu acho um pouco mais para frente, mas também excelente como resultado. Sim. E um caso que eu gosto bastante é um caso de protocolo, que o paciente, ao sorrir, ele tem essa dobra. Não é dobra de freio labial, que eu sempre falo muito disso em aula, não confundir essa dobra com necessidade de frenectomia. Aqui é o porquê, no momento que o paciente sorrir, ele tem a musculatura apoiando na flange da prótese, deixando aquele sulco. E com isso a gente, então, faz um preenchimento em retroinjeção, faz aqui um lequezinho, depois modela, e você vai ter um resultado. Eu consigo abaixar ainda um pouco o sorriso gengival, lidando com essa situação e ainda dando uma satisfação para o paciente. Então, o paciente que teve um processo desse tamanho, que passou por uma coisa deste porte, em termos de cirurgia, e de repente fica insatisfeito com a prótese, poxa vida, fica frustrante para ambos profissionais, né? Profissional que atuou e mais o paciente. Então, eu particularmente gosto muito do orbicular, principalmente para as rugas do código de barras, em que fica insistindo pela toxina, a toxina acaba
perdendo mobilidade muscular, o paciente tem dificuldade de alguns movimentos de lábio, e o ácido hialurônico não faz isso. Até teria para colocar no material aqui, mas pelo nosso tempo, não sabia o quanto que eu teria e quanto que eu não. Já o Volume Plus, eu considero ele uma grande sacada, realmente, e eu posso pensar nos pacientes com maior índice de envelhecimento, com maior pitose, com maior necessidade de volume, para que eu faça, então, região de têmpora, realmente, que o paciente está com a têmpora bem escavada pela idade, aquele paciente que perdeu o ângulo da mandíbula, perdeu o contorno, mesmo o paciente que seja jovem, mas queira aumentar a distância bigoníaca, a gente pode pensar em fazer aplicação em retro, tanto do ângulo quanto todo o ramo mandibular. Adoro de paixão fazer mento com Volume Plus. Eu fico absurdado com o resultado que eu consigo. Enquanto que eu consigo também fazer essa brincadeira de modo geral, vou mostrar aqui um caso para vocês de um full face, e aí eu falo um pouquinho sobre isso. Bom, o Volume Plus tem a condição dele ser de derme profunda ou subcutânea, fica muito difícil de entender isso, como a Nancy já colocou, então vamos pensar nele como supraperiosteal ou regiões mais profundas. Também tem BDDE, ele também vem com lidocaína, que traz um conforto muito grande para o paciente após a aplicação. Então, o índice de dor é baixíssimo, mesmo durante a aplicação, confesso para vocês. Aqui é uma particularidade minha. Uma das primeiras vezes que eu fui usar o Volume Plus, já tem bastante tempo, logo que lançaram o Volume Plus, eu fui fazer a região de pré-jaws, de pós-jaws, e estou injetando o paciente assim, Levi, eu estou sentindo meu dente anestesiado. Eu falei, ai meu Deus do céu. E realmente, e agora, né? Eu falei, puxa vida, eu estou começando a aprender o produto, é isso que eu falei agora há pouco. Tem intimidade com o produto, tem que chamar o produto de você. Não pode chamar de Vossa Excelência, de senhora, de senhor, tem que chamar de você, ser íntimo. Né? E naquele momento o paciente relatou que está tendo anestesiado. Estou sentindo anestesia. Era justamente a intenção, era a lidocaína, e realmente ela funciona. Bom, acompanha as seringas Terumo, que são excelentes. Eu gosto muito do Volume Plus, eu sempre brinco em que eu acho que a ergonomia da seringa, ela é uma ergonomia feminina. Ela cabe muito bem na mão feminina. Como minha mão é pequena, é delicada, nasceu para fazer carinho, não vou bater. Então... Verdade. Então, assim, na minha mão ela funciona muitíssimo bem. E na mão feminina, que é o nosso público maior hoje da harmonização facial, as mulheres dominam o mundo e dominam também a harmonização facial, se encaixa muito bem a ergonomia da seringa na mão. Então, eu falo que é uma seringa feminina. Né? É verdade. Colocando em discussão, feminismo, machismo, não, pelo amor de Deus, é só mesmo o tamanho da mão. Mas realmente ele tem uma facilidade de injeção, excelente capacidade de elevação, então ele faz a volumização de uma forma muito interessante. E como a Nancy explicou muito bem sobre a viscosidade e elasticidade, ele tem uma possibilidade muito grande de estabilidade. Ele fica muito estável no local, tendo pouco risco, não vou dizer que não tem risco nenhum, por isso que o paciente tem que ser orientado que após um preenchimento de suco nasogeniano, por exemplo, ele não pode ir para casa cochilar, porque isso aqui vai ter uma deformidade. Se eu faço o lábio com volume, que eu adoro, como que eu vou não ter um repouso com essa boca? Não adianta, eu tenho que fazer um pouco de repouso. Eu sempre brinco em que a maioria das mulheres fazem cirurgia de mama e passam 30 dias tiranossauro rex, né? Com a mãozinha assim, ó, não pode fazer nada. Aí você pede o paciente de harmonização ficar 48 horas quietinho, ele acha um absurdo. Mas não, o absurdo somos nós que não orientamos direito. Eu sou muito grosso com os pacientes, todo mundo sabe disso. Bom, na verdade, eu sou grosso de uma forma geral, né? Eu sou reto. Minha palavra é reta, não faz curva. Eu falo para o paciente, falo, Levi, não fico sem maquiagem. Você não fica sem maquiagem, você fica sem preenchedor. Você não pode ficar hoje um diazinho dormindo barriguinha para cima,
então você não pode fazer preenchimento. É uma questão de escolha. Então, nós temos que orientar muito bem o paciente para que a gente não tenha problemas. Preenchimento é algo que você faz agora e acompanha de 12 em 12 horas. Hoje a gente tem a possibilidade de usar o WhatsApp da vida, Telegram, etc., rede social, manda foto de 12 em 12 horas. Eu quero saber como é que está. Ah, tem um roxinho. Tem um roxinho? Não, não tem um roxinho. Eu quero ver. Mas eu viajei. Não é para você viajar. Simples assim. Se você tem viagem para fazer, você tem compromisso para fazer, não queira fazer preenchimento, deixar seu paciente, na semana que vem eu vejo. Isso não existe com o preenchedor. O preenchedor é uma coisa extremamente séria. Um preenchimento, não importa onde seja, seja nariz, seja pálpebra, lábio, mento, não importa. Você está injetando alguma coisa no seu paciente, por mais que seja minimamente invasivo e total competência do cirurgião dentista, ele tem que saber que ele está trabalhando com um produto que foi injetado. E eu posso ter, de repente, ter quebrado a cadeia séptica, eu posso ter exagerado na colocação, não sei, eu posso ter um erro técnico, ninguém é perfeito. Todo mundo está sujeito, todas as áreas, todas as profissões estão sujeitas a erro. Senão não caía ponte, carro não quebrava peça, tudo era perfeito. Na área da saúde, 1 mais 1 nunca será 2. Então, cada paciente é único e nós temos que pensar assim, preenchi, ótimo, maravilha, daqui 12 horas você manda uma foto. Se acontecer alguma coisa diferente, estou com dor, está com dor, me liga. Porque não liguei para não incomodar, você vai me incomodar muito mais depois do que agora, se tiver um problema. Então, me incomode o mais cedo possível. Assim eu posso intervir o mais cedo possível, caso eu tenha uma dificuldade. Por mais seguro que seja a linha Croma, como várias outras linhas, eu tenho que ter a responsabilidade de utilizar o produto com bom senso. Até eu digo sempre, se todo mundo tivesse bom senso, não tinham leis. Não é preciso lei. Era só bom senso. Mais nada do que isso, né? Bom, enfim. E os efeitos duradouros advêm justamente da reticulação, que a Nancy mostrou, essa superreticulação de cadeias, longas, médias e curtas, acaba sendo com uma alta resistência à degradação, que é muito importante. E tem alguns detalhes técnicos que eu acho que a gente não tem muito o que falar sobre concorrência ou não, mas existem alguns trabalhos publicados sobre diferenças entre as perdas em relação principalmente ao TAN delta em relação à viscoelasticidade. Isso, então, mostra alguns gráficos que, em relação ao G' deles em si, não vou atentar muito. Mas o volume plus possui mais alto G, com elevação e projeção, menor risco de migração, já comentei sobre isso, e eu consigo ter maior volumização com menor quantidade de produto. Eu não preciso usar tanto produto como se fosse um menos reticulado. Então, eu consigo ter essa diferença. E o importante, que a Nancy já explicou, a facilidade que eu tenho de modelar. Eu falo, gente, preencheu, agora vamos brincar de massinha. Né? Brincar de massinha, eu acho que é muito legal, quando eu falo na odontologia, a capacidade que o dentista tem que trabalhar em milímetros. Então, o dentista trabalha com uma alta rotação, em cima de milímetros, e ele consegue fazer de um bloco de resina, ele consegue fazer um dente provisório uma sexta-feira à noite. Isso é de uma habilidade manual fantástica, porque ele foi treinado a vida inteira para ter habilidade e essa sintonia fina em dedo, em mão, um endodontista, um ortodontista, enfim. São pessoas altamente treinadas em termos de motricidade fina. E eu fico muito orgulhoso aí da minha classe, que realmente faz uma diferença, obviamente, de jeito nenhum, tirando a importância de qualquer outro segmento da área da saúde. É que quando eu falo da odontologia, eu falo um pouco de orgulho, é porque o dentista tem uma ferramenta a mais. Ele vem de dentro para fora. Então, ele pode trabalhar a parte oclusal do paciente,
trabalhar com lentes, com próteses, com implantes, com ortodontia. Então, eu tenho um paciente que tem uma deformidade dental, a ortodontia corrige, me ajuda a corrigir lábio. Eu, como cirurgião, muitas vezes termino meus casos de ortognática com algumas áreas que ainda ficam um pouco pobres. Quando eu avanço maxila, por exemplo, eu ganho ainda permanece uma perda submalar e um preenchimento na região submalar, numa cirurgia pós-ortognática, fica fantástico. Então, realmente, a gente fala, a odontologia ela vem de dentro para fora. Então, ela consegue trabalhar as estruturas que compõem. E quando eu tenho ainda um material, uma ferramenta, nem um ácido hialurônico, com cadeias que desempenham esse papel de forma fundamental, é muito interessante para o nosso trabalho do dia a dia. E essas partículas, ou melhor, essas cadeias grandes, elas acabam sendo degradadas mais lentamente. E eu acho que isso é bem bacana. Com mais alguns testes in vitro sobre o volume e o volume plus. Aqui está uma embalagem de volume. Isso foi logo que chegou o volume plus no Brasil. Tive a oportunidade de conhecê-lo bem de perto, bem rapidamente. Uma coisa que eu falo bastante, é uma coisa bem discutível, alguns concordam, outros não, mas eu particularmente gosto muito de preencher a agulha, sempre, e mesmo quando estou fazendo em bolos, colocando justa ósseo, eu faço aspiração para ver se não tem uma condição positiva, então eu busco aspiração negativa. Obviamente, quando eu trabalho com cânula, eu não consigo fazer essa aspiração negativa nem positiva, pelo tamanho da cânula, eu teria que preencher toda ela novamente, mas só hora que você pensa numa pequena porção de ácido hialurônico, numa cânula adequada, ela é comprida. Se eu não preencher essa cânula inteira antes de introduzir no meu paciente, eu vou ter uma situação que eu estou injetando ar. E esse ar leva a necrose. E o pessoal, às vezes você, mas eu injetei tão pouquinho, sobrou tanto na seringa. Não sobrou na seringa, você nem preencheu a cânula. Quando você não preenche a cânula, você joga ar no seu paciente. Só que é um casinho de volume plus, que a gente gosta muito de usar para fazer a técnica de MD Codes. A gente modificou um pouco a técnica, eu trabalho um pouco diferente. Os meus pontos de MD, eu humildemente chamo de Odonto Codes, porque a gente trabalha com o que seria aqui o CK1, CK2 e o CK2,5, vamos dizer assim. Com isso eu posso fazer uma casquinha de sorvete, posso fazer várias brincadeiras aí, que não é o momento agora a gente falar sobre técnica, mas ele funciona extremamente para a técnica do professor Maurício Demay, com todo respeito. A MD Codes foi uma super sacada, né? E a gente utiliza a base do MD para fazer os nossos volumes, nossos preenchimentos, ou enfim, nosso rejuvenescimento facial. Uso bastante também em retroinjeção. Gosto muito de retroinjeção. Eu não faço bolos em outra região que não seja segura. Isso aí cabe uma aula inteira sobre complicações, zonas de perigo, enfim. Mas eu trabalho basicamente em retroinjeção nas áreas de perigo e nas outras áreas eu consigo trabalhar em bolos em algumas situações. Mas aí é técnica, não é o produto em si de hoje, né? Esse aqui é um caso que eu gosto bastante, é um caso de paralisia facial. O paciente foi submetido a uma cirurgia, onde essa cirurgia não correu lisa e veio da neuro para a gente. Isso que é interessante. As especialidades, elas se complementam. Elas não têm que brigar entre si, elas têm que se complementar. Elas são uma coisa que chama-se multidisciplinar. Essa é a grande sacada. Ninguém vive sozinho. Uma ilha é feita de palmeiras, de água, de areia, de pedra, de rio, de mar, ou seja, né, é um conjunto. E aqui esse paciente veio para a gente, encaminhado pela neuro. Eu tenho o prazer de, dentro da minha área de trabalho, ser um pouco de referência
em relação às paralisias faciais, à toxina botulínica e aos preenchedores, nesses casos funcionais, e gosto muito. Então, esse paciente foi submetido à aplicação de toxina botulínica para o lado de efetividade, onde ele tinha as grandes contrações, e a gente pensou, então, em fazer o preenchimento, juntamente com a toxina botulínica, e fizemos o preenchimento. E aí, um resultado satisfatório numa primeira sessão. Esse paciente foi submetido a mais uma sessão, depois disso. Eu coloquei fios do lado esquerdo desse paciente, e nós demos um preenchimento maior ainda no sulco nasogeniano. Ficou muito bacana, pena que eu estou com a foto dele agora final, mas ficou um dos melhores casos que eu tenho. Fantástico. Muito bem. Fantástico mesmo. Falei, eu adoro fazer mento com volume. Mento é uma coisa interessante, porque não é todo paciente que se submete à cirurgia. Eu adoro fazer cirurgia ortognática, sem dúvida. Como cirurgião, é minha paixão, é o meu dia a dia, é minha formação desde 30 anos atrás, 35 anos, melhor falando. Mas, vá para casa. Tem 35 anos de sala de emergência não é pouco, não. É muita coisa. É fácil. É muita coisa. Enfim, eu tenho grandes alegrias, não posso me queixar, graças a Deus. Graças a Deus. Mas não é todo paciente que está em condições emocionais, financeiras, etc., de fazer uma cirurgia ortognática. Então, muitas vezes, antes de fazer uma ortognática, eu mostro para ele como que ele vai ficar. Olha, a possibilidade de você ficar dessa forma. Uma coisa é sorriso gengival. Quando eu falo, olha, vamos fazer sorriso gengival com toxina, aí nós vamos equilibrar seu sorriso, aí você pensa na cirurgia ortognática. E é um fator decisivo no paciente, enfim. Então, aqui eu gosto bastante. Eu não posso só esquecer de um detalhe em que o paciente, ele tem que ser individualizado sempre. Então, quando você trabalhar com MD, você puxa um pouquinho, você está sentindo aonde vai funcionar. Então, a hora que você vai aplicar o volume, ele funciona como se fosse uma taxinha lá na região subperostal, e aí você vai ter uma redução fantástica do sulco nasogeniano. O volume plus funciona de uma forma excepcional para a técnica de MD. Eu acho muito legal. Aí está o resultado imediato, né, do 3 pontos de ácido hialurônico em bolos subperostal, colocou-se 0,2 em cada ponto. Super tranquilo de fazer, com resultado imediato. Perfeito. O sulco nasogeniano acabou. O sulco nasogeniano acabou em minutos. Você fazer esses 3 pontos de cada lado vai demorar aí cerca de 2 minutos, contando com aspiração negativa ainda. Aí 5 minutos. Perfeito. Meia hora conversar com o paciente, fazer um cafuné, servir um cappuccino, fazer toda a paramentação. Quando eu comecei na Croma, com o trabalho da Croma, eu lembro que a Nancy um dia chegou num curso meu e falou, mas Levi, o que é esse monte de paramento em cima do paciente? E todo mundo fala assim, o Levi exagerado, o Levi manda fazer campo cirúrgico para paciente, para que isso? Eu vejo o pessoal de manga, né? E os brincos caindo em cima do paciente. E o cabelo, porque a mulher não usa touca, então usa só uma faixa, não sei como chama aquilo, aí vem o cabelão bonito, né, para sair no Instagram, para sair na foto, mas no paciente aquilo é imperdoável. Se tivesse na frente do cirurgião, ele mata você. Entendeu? E hoje, infelizmente, ou felizmente, as pessoas estão aprendendo a lavar a mão. Essa nova situação que a gente vive hoje no Brasil e no mundo, as pessoas aprenderam a lavar a mão. Andam com fazer o que é correto. E eu, até então, tinha que, eventualmente, usar um banheiro público, eu tinha que usar o papel que enxugava a mão para ver a maçaneta, porque vai saber que mão estava ali. Né? Exato. É impressionante. A higiene é horrorosa. Isso porque o brasileiro é o país, né, o Brasil é o país que mais consome produtos de higiene do mundo.
Em relação a sabonete, pasta de dente, escova de dente, a gente fala que não, mas o mundo inteiro, o Brasil é exemplo. Aprendemos com os índios. Os portugueses, quando chegaram no Brasil, aprenderam com os índios a tomar banho, porque era um banho constante por causa do calor, né? E coisa que não acontece no resto do mundo, praticamente. Enfim, eu gosto muito do contexto de campo cirúrgico, gosto muito de paramentação, e hoje está provado que isso é real. E quando eu falava de antibiótico no pós-operatório, todo mundo também achava o Levi exagerado. Para que isso? E hoje a gente sabe que está dentro do board da América Latina o uso de antibiótico pós-preenchimento. Já não é mais o Levi que fala, é um board internacional que deduz isso. Mas, enfim, o que eu queria, praticamente assim, meio que terminar essa história é mostrar esse caso. Que lindo. Eu gosto muito desse caso, porque aqui a gente chama de full face. Né? E um full face, ele não tem que ser uma coisa exagerada e absurda. Então, a gente ouve muito por aí, algumas conversas, alguns ídolos de Instagram, algumas coisas assim, não é nenhuma crítica a nenhum ídolo de Instagram, não, específico, não é isso. Mas a gente tem uma situação de ouvir falar em 40 seringas, 60 seringas numa face. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, por melhor que o volume plus, ou volume da Prince seja, ou qualquer linha de ácido hialurônico, eu tenho um residual de BDDE. Ótimo eu ter 0,05 de BDDE de resíduo na linha Princess. Mas eu tenho alguns produtos que têm uma parte por milhão, uma parte e meia por milhão, não importa. Importa que o FDA permite ter 2 partes por milhão. Mas, mesmo quando eu coloco 0,05, né, no caso, 0,5, perdão, de BDDE da linha, eu tenho que pensar que cada seringa tem uma toxicidade. 2 seringas, 3 seringas, 4, 5 seringas, eu estou multiplicando por 5 o BDDE residual. Então, recentemente, o FDA colocou em que se deve, por recomendação, não é uma obrigação, mas é dentro do condição label, se trabalhar com 14 seringas de 1 ml por ano, num paciente até 60 quilos. Num paciente com mais de 60 quilos, você pode chegar até 20 seringas por ano. Não é de uma vez, é por ano. Então, se eu tenho 20 seringas, eu tenho 20 vezes a toxicidade de BDDE. Então, quando a gente pensa num full face, eu tenho que pensar em que eu tenho limites para trabalhar. Limites. Então, num caso que nem esse, que você trabalha com material de alta densidade, de alta volumização, um bom resultado duradouro, você trabalha aqui com 12 seringas, esse paciente é outro. É que está cortada a foto, fizemos um ângulo de mandíbula, fizemos pré-jaws, fizemos jaws, enfim. É uma reforma significativa e dentro do que é recomendado. E aí, se você fizer um bom planejamento e bem recomendado, você tem uma satisfação garantida. O que é interessante da harmonização orofacial e usando os preenchedores é que, neste caso especificamente, a cirurgia plástica não tem muito o que fazer. É um caso que é limite para a cirurgia, porque quanto mais ela for trabalhar, então, esse lifting cirúrgico, para poder compensar essas pitoses todas, essas perdas todas de coxim gorduroso, vai ter que fazer uma elevação muito grande. Então, aquela boca esticada parecendo um coringa, né? A boca de sapo. Parece que é mais para homem, né? Aquela coisa assim, né? Esticada. Enfim, que eu queria deixar como recado, muito bom, não confundir o que é volume plus. Então, assim, melhor, retificando, não confundir o que é Princess volume do que é Princess volume plus. Vamos falar em volume, parece que é a volumização. Não, é verdade. É a marca do volume, que a gente realmente tenha isso de uma forma muito bem clara. Eu deixo aqui um recadinho, se alguém quiser alguma pergunta, está à disposição. E muito obrigado para a Croma, tem aqui meu e-mail. Esqueci de colocar aqui o meu Instagram, @levinunes.
Eu peço para a Camila incluir para a gente, por favor. Ah, Camila não, é Carol, né? Carol? Não, confundi Camila mesmo. Natália. Natália. Natália, perdão, Natália, você está me ouvindo eu falar besteira, pelo amor de Deus. Nath, o Instagram do doutor é @Levi Nunes ou @Cursos Levi Nunes, né? Ficou @Instituto Levi Nunes. Nós viramos um instituto de pesquisa, porque com a... Deixa aí seu telefone. Ah, doutor, deixa o povo estar anotando o telefone. Volte lá, volte lá. Que até a gente pegar a caneta, que essa hora a gente está fazendo janta, assistindo live, deixa o povo pegar a caneta para anotar aqui. Se tiver dúvidas, o doutor, então, o Instagram dele é @Levi Nunes, @Instituto Levi Nunes. Pode chamar pelo direct, aqui o WhatsApp. Meu telefone pessoal é onde eu respondo todo mundo que me chama. Ainda que alguém precisar de alguma coisa, estou sempre à disposição. Às vezes eu não consigo na hora, às vezes estou dando aula, estou operando e tal, mas estou sempre à disposição, tanto no canal do YouTube. Quem tiver possibilidade, vai lá, se inscreve no Instituto Levi Nunes. E tem lá uma série de situações. Daqui a uns dias, a Natália vai me mandar o link da Croma, vou colocar lá no Instituto Levi Nunes também, ter a honra de ter a Nancy lá com a gente, já tem uma live da Nancy com a gente também, que é fantástico. Bom, então, o Princess Volume Plus, quando foi o lançamento do Princess Volume Plus, as primeiras seringas realmente foram para o doutor, uma das primeiras seringas, né? As primeiras seringas foram para o doutor Levi, que fez o lançamento do Princess Volume Plus na odontologia. Então, esses casos realmente são muito bonitos. Parabéns, doutor. Agora estamos esperando os fios para você poder fazer também o lançamento aí dos fios. Os fios, até já tem uns casos separados em que acredito que o Zé Roberto e o Fausto vão ficar encantados. São pacientes vitimados de perda significativa da face, estão sendo reconstruídos com prótese bucomaxilofacial. Então, tem casos de pitose de pálpebra, importante, porque a prótese ocular não foi o suficiente para devolver a anatomia da órbita, por perda de nucleação do globo. Então, tem uns casos programados já de fazer sobrancelha, fazer as pitoses, até eu fazer. Eu também. Eu também quero fazer aqui, ó, o contorno. A gente está esperando ansiosamente para esse fio. E antes que alguém pergunte, tem umas perguntinhas aqui, vamos ver o que tem aqui. Ah, foi a Natália que eu cometi o absurdo de errar o nome dela, pelo amor de Deus, me perdoe. Acho que eu falo tanta live que eu estou doidão. Mas assim, antes que alguém fale mais sobre fios, né? A gente está aguardando, tem casos fantásticos a gente fazer, casos diferentes, e casos iguais todo mundo faz. O negócio é fazer coisa diferente. O funcional é difícil, né? E os olhos de raposa, né? Está tanto da moda, Fox Eyes. O que você acha? Eu, particularmente, tenho que me preocupar muito o que é uma boa estética e o que é uma moda, né? Então, eu olho com um pouco de resistência os resultados estéticos que tem, inclusive os meus resultados estéticos, mas, assim, nem sempre a gente tem que fazer exatamente o que o paciente quer. Tem coisas que, assim, o que o paciente quer, do que ele quer, o que ele precisa, do que ele precisa, o que eu devo fazer. Não é porque ele quer que eu coloque uma boca com 3 ml que eu vou fazer. Eu acredito num lábio de 1 ml. Eu acredito num lábio de 1,5 ml. Isso de volume. Né? Então, eu gosto muito de lábio sensual, porém natural. Eu não quero uma boca de salsicha. E não quero que seja muito denso. Por isso que a gente recomenda muito da linha Croma usar em lábio o Princess Volume, porque ele não vai deixar a região endurecida e com risco de compressão da circulação sanguínea, porque o lábio é extremamente complexo no contexto de irrigação. A gente não pode esquecer que um lábio ele tem assim, várias traves descendo da
labial superior ou inferior. E essa labial vem para a facial que junta com a angular. E uma necrose de lábio, eu posso realmente ter um problema muito grande na facial, na angular, que vai fazer toda a região até a oftálmica. E não esquecendo, melhor dizendo, que a facial vai para a carótida, né? Isso é uma coisa muito séria. E faz agravar mais ainda. Ele vai contra a circulação sanguínea? Não, não vai contra, ele não vai para a carótida, mas ele vai para o sistema nervoso central. Sim, ela dá um pode infarto cerebral. Para angular, que pode se deslocar para a subtroclear e fazer rampa oftálmica. Cuidado. Eu também acredito num lábio de 1 ml, 1 ml e meio no máximo. Até você, como cirurgião, pode explicar melhor isso. Porque quando você põe mais do que 1 ml e meio num lábio, é porque a indicação dele não é preenchimento. A indicação dele talvez seja uma cirurgia de diminuição de lip lift, ou seja... Fazer uma inversão com lip lift, por exemplo. Porque, às vezes, o preenchedor em quantidade muito grande, em vez de ele everter o lábio, ele põe para o lábio, inverte, põe o seu lábio para dentro. Então, aí é questão de uma boa anamnese, né, doutor? Então, e a gente tem que também colocar nisso, Nancy, que a cada 0,05 ml de preenchedor, no caso do volume, eu ganho 1 milímetro de volume. Isso de imediato. E com o passar de em torno de 1 a 2 semanas, eu vou para 4 milímetros. Então, a cada 0,05, eu tenho 1 milímetro. Então, a cada 0,1 ml, eu tenho 2 milímetros. Não é isso? Faz a conta. Então, se a cada 0,1 ml eu tenho 2 milímetros, quanto que eu vou ganhar uma seringa de 1 ml? Faça uma conta. Então, por isso que eu falo 1 ml, 1 ml e meio é quando tem um lábio mais idoso, um lábio mais senil, ou preciso fazer uma correção de que nem o meu que é torto, né? Não tem jeito, é de natureza, nasceu assim, vai assim ficar. Mas eu posso trabalhar com mais 0,5 ml, mas o volume que eu ganho é muito grande. E eu preciso ficar atento a isso. Então, às vezes eu posso pensar no lábio, de repente fazer a inversão dele, diminuir a distância. Pelo envelhecimento isso acontece. Diminuir cirurgicamente, né? E aí, o que a gente estava conversando, o Volume Plus, por ser um produto muito elástico, muito denso, muito, muito forte, quando você coloca ele no lábio, que o doutor explicou sobre a artéria, você não precisa injetar ele dentro de um vaso para ter problema. O peso do preenchedor em cima do vaso te dá aquele efeito comporta. Então, escolher o preenchedor para o local certo de injeção. O Princess Volume, o Princess Volume Plus pode ser usado em todo subcutâneo, pode usar em subcutâneo, os dois. O diferencial é que o Volume Plus nunca em lábio. E também nunca em nariz. Porque também o subcutâneo aqui é muito pouco, né? Assim, ele é totalmente off-label para nariz. Tá na boa. Mas o pessoal não respeita muito bula, afinal, off-label é permitido, desde que eu assuma a responsabilidade. Beleza, pura, tranquilo. Eu sou responsável. Mas se você usar um volume plus em lábio, você não vai poder dizer para a croma que teu lábio ficou ruim por causa do produto. Você usou off-label, você tem que ser responsabilizado por isso. Mesma coisa quando eu falo em nariz. Nariz é uma coisa extremamente complexa, extremamente perigosa, em que tem que ter realmente conhecimento de anatomia e muita intimidade com o material. Não adianta se aventurar, não adianta fazer um curso online, por exemplo, sem prática. Então, tem cursos excelentes online, mas quando envolve você fazer a prática sozinho, pelo amor de Deus. Então, procure, se está nesse momento de cursos online, acho maravilhoso. Então, vai fazer um curso online, mas já faça um curso que tenha a prática associada, fazendo parte desse pacote. Eu recebi esses dias uma paciente desesperada, uma colega, na verdade, desesperada, que ela fez um curso online de treinamento labial e veio fazendo um consultório. Deu ruim. Aí, como é que faz? Quem é responsável por isso, né? É complicado. Então, ler a bula é importante,
Eu estou até aqui com a bula do preenchedor. Nas contraindicações vai estar lá escrito asa nasal. Então, quando eu falo em nariz, são várias porções do nariz que a gente tem, né? O que a croma contraindica é a asa nasal. E para você fazer todo o nariz, aí é um curso específico e procurar um preenchedor indicado. Curso para aprender a fazer nariz, mas o principal do nariz é a mesma coisa de qualquer outra região. Eu tenho pouca distensão, eu tenho pouco tecido para expandir. Então, além de eu comprimir uma região importante do subcutâneo em termos de vascularização, eu também estou comprimindo cartilagem. Então, a cartilagem, que é extremamente mal irrigada, se eu comprimo o pouco de sangue que vai para ela, ou o pouco de sangue que vai para a camada córnea, eu estou buscando necrose. Estou buscando necrose. Estou pedindo para ter problemas. Se eu falo, eu citei o nariz, porque é um assunto em pauta hoje em dia. Hoje, basicamente, se ouve muita conversa sobre nariz. E eu digo sempre, tenha intimidade com o material. Conheça o que você está fazendo. Esse é o ponto principal. E eu queria, assim, parabenizar a Croma pela oportunidade, pela parceria, que é fantástica. Agradeço de verdade. A Nancy está com a gente já há muito tempo, eu estou com a Nancy há bastante tempo, já nem sei mais. Mas eu sei que eu acompanhei a carreira da Nancy de forma fantástica, realmente muito merecida, cada vez mais capacitada, cada vez mais competente. Não é à toa que chegou aonde chegou dentro da Croma, parabéns. Obrigada. Realmente a toda a dedicação do Sr. José Roberto, do Sr. Fauzi em relação à odontologia, nós somos muito gratos, com certeza. A parceria sempre foi muito boa. Nós que estamos honrados aí por você ter essa parceria com a gente e ajudar a gente nos perrengues da madrugada, né, doutor? Nos lábios com necrose, nos narizes, pelo plantão da madrugada que a gente anda fazendo em alguns casos de cursos. Hoje em dia é complicado fazer uma live e fazer um lábio. Então, muito obrigada pelos plantões aí da madrugada no WhatsApp. Nós temos muito agradecido, uma honra ter você com a gente aqui na Croma. Eu não falo muito disso porque, né, eu sei que vira e mexe, tem um pessoalzinho que liga desesperado para Nancy, Nancy, o que eu fiz com isso? Fala aí, Levi, dá uma pausinha aqui. E é com muito prazer, com muita assim, satisfação que eu ajudo por ajudar, né? É tristeza, óbvio, a gente fica chateado, fica triste com ver qualquer colega em qualquer área com dificuldade. Mas a gente está sempre à disposição, no que tiver dentro do meu alcance, pode ter certeza que farei e faço. Sempre faz. Doutor, muito obrigada. Estamos aí sempre juntos e assim que chegar os fios, a próxima live. Estamos prontos e preparados. Vamos fazer em breve essa live sobre fios. E se Deus quiser, logo, logo vamos apresentá-los oficialmente. Se Deus quiser, logo, logo. Doutor, muito obrigado. Muito obrigada. Fica com Deus. Tchau. Valeu.